E aí, já pararam para pensar como é que um país do tamanho de um continente, como o Brasil, se mantém unido e funcionando? Bom, a resposta para isso está numa espécie de planta baixa, um projeto fundamental que define quem faz o quê. E esse projeto é a nossa Constituição. Hoje, a gente vai desvendar juntos a estrutura do Estado brasileiro e entender direitinho como todas as peças se encaixam. Vamos lá? Olha só o nosso roteiro, bem simples e direto. Primeiro, a gente vai entender o que é o projeto do Brasil. Depois, vamos separar dois conceitos que são essenciais e que muita gente confunde: soberania e autonomia. Na sequência, a gente vai conhecer quem são os entes da federação, vamos ver como as tarefas são divididas e no finalzinho eu deixo um convite para quem quiser ir além. Seção 1. O projeto do Brasil. Para a gente entender a fundação da nossa república, o melhor jeito é imaginar o Brasil como um condomínio, um prédio bem grande. Existe uma regra geral do condomínio que todo mundo tem que seguir, certo? Mas cada apartamento tem a liberdade de criar as suas próprias regras internas. É basicamente essa a lógica por trás da nossa forma de Estado. Então, a pergunta é, como é que o nosso país se organiza na prática? A maior pista está no nome oficial, República Federativa do Brasil. É essa palavrinha, federativa, que abre a porta para a gente entender o conceito-chave de federação. Uma federação, na sua essência, nada mais é do que uma união de várias partes que juntas formam um todo, mas cada uma delas mantém a sua autonomia para cuidar dos seus próprios assuntos. Ou seja, o poder político é descentralizado, ele não fica concentrado em um lugar só. E a nossa Constituição já deixa isso bem claro logo no artigo 1º, quando define o Brasil como a união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal. Certo, chegamos na nossa segunda sessão. E para entender de verdade como essa descentralização funciona, a gente precisa dominar a diferença entre duas palavras que até parecem a mesma coisa, mas não são: soberania e autonomia. É a diferença entre ter o poder máximo e ter a liberdade para se organizar. A diferença é bem clara. Pensa assim, de volta para o nosso exemplo do prédio. A soberania é o poder supremo, o poder final. Ela pertence ao país como um todo, à república. É basicamente o poder do dono do prédio. Já a autonomia é a capacidade que os estados, os municípios, o DF e a própria União têm de se auto-organizar, de criar suas próprias leis. É a liberdade de cada apartamento definir as suas próprias regras internas. Claro, desde que não desrespeitem a Convenção Geral do Condomínio. Beleza, já entendemos a diferença entre o poder do todo e a liberdade das partes. Agora, vamos conhecer oficialmente quem são os moradores desse nosso condomínio, dessa nossa federação. A própria Constituição faz as apresentações para a gente. O artigo 18 é super claro. A organização do Brasil tem a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. E aqui vem o pulo do gato. Todos autônomos. Isso aqui é fundamental. Sabe o que significa? Que não existe hierarquia entre eles. A União não manda nos estados, que por sua vez não mandam nos municípios. O que existe é uma divisão de tarefas. Então, vamos reforçar para ficar bem gravado. São 4 entes autônomos. E olha só, aqui está uma das maiores particularidades do federalismo brasileiro. A gente inclui os municípios como parte desse pacto. Na maioria das federações por aí, a divisão é só entre a União e os estados. A nossa Constituição de 88, que veio de uma vontade muito grande de descentralizar o poder, foi super inovadora ao dar autonomia e responsabilidade direta para os municípios. Isso traz o poder para muito mais perto do cidadão. Seção 4. Bom, aí surge uma pergunta bem lógica. Se ninguém manda em ninguém, como é que o sistema não vira uma bagunça total? A resposta está na repartição de competências. A Constituição funciona como um grande manual de instruções, definindo direitinho o que cada um desses entes pode e deve fazer. A questão central é essa aí. Quem é que pode criar lei sobre o quê? Quem decide as regras sobre transporte, saúde, segurança pública? Essa divisão de tarefas é um dos pilares que garantem que a nossa federação funcione em equilíbrio. A Constituição organiza essa divisão em, basicamente, 3 tipos. Primeiro, a competência privativa. Como o próprio nome já diz, é algo exclusivo quase sempre da União. Assuntos como direito penal, por exemplo, precisam de uma regra única para o Brasil inteiro. Depois, a gente tem a competência comum. Aqui é a responsabilidade de todo mundo. Cuidar da saúde e proteger o meio ambiente são tarefas que precisam da cooperação da União, dos estados e dos municípios. Por fim, vem a competência concorrente. Nela, a União cria as regras gerais, as diretrizes, e os estados e o DF podem complementar essas regras para atender às suas necessidades locais. É o que acontece com educação e direito tributário. E com isso, pessoal, a gente chega na nossa última sessão.
Entender essa estrutura toda que a gente acabou de ver é a base, é o alicerce para qualquer estudo mais aprofundado sobre o direito no Brasil. Então, o ponto crucial é este. Dominar essa matéria não é só sobre decorar artigos, é sobre entender a lógica por trás de como o nosso país se organiza. E se essa nossa conversa despertou o interesse em ir além, em mergulhar de cabeça nesse assunto, saiba que existe um caminho bem bacana para isso. Para quem quer se aprofundar de verdade, nós criamos um curso completo de Direito Constitucional. Ele segue exatamente essa linha, com vídeos bem diretos, mapas mentais para ajudar a visualizar tudo, materiais de apoio e, claro, um monte de questões para praticar e fixar o conteúdo. O link para conhecer o curso tá aqui na descrição, ok? E tem mais, a gente sabe que estudar em grupo ajuda demais. Por isso, nós temos um grupo de estudos no WhatsApp. É um espaço super legal para tirar dúvidas, interagir com outros estudantes e falar com a nossa equipe do Foca na Vaga. O link para entrar no grupo também está aqui na descrição. Estudar junto faz toda a diferença. Bom, agradeço a companhia e a gente se vê na próxima.